Será que existe alguém que seja pobre e não queira prosperar? Eu acho que não. Todas as pessoas que eu conheço, que eu convivi ao longo da minha vida, pessoas muito simples, muito humildes, inclusive a minha própria família, que foi de onde eu nasci, aonde eu vivi, na comunidade onde eu vivi, na periferia, todo mundo queria mudar de vida. Todo mundo tinha um sonho de ter uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, uma vida melhor. Mas, mesmo querendo, essas pessoas não conseguiam. Você tira de 10 pessoas que querem prosperar, você tira uma que quer. E por que isso acontece? Como seria o mundo se todo mundo realmente corresse atrás dos seus sonhos, fosse a luta de verdade, não desistisse, tivesse uma constância, por mais que a vida trouxesse desafios, aquela pessoa não desistisse dos seus objetivos? Você conhece alguém que nunca desistiu e que mesmo assim não alcançou seu objetivo? Porque eu não conheço ninguém. Todas as pessoas que persistem, que lutam por aquilo que querem, elas conseguem aquilo que elas querem, elas alcançam os seus sonhos, elas melhoram de vida. E eu não estou falando de sair de um estado da pobreza e ficar super milionário, mas eu estou falando de você deitar a cabeça no seu travesseiro e ter todas as suas contas pagas, de você ter uma alimentação de qualidade, de você poder comer aquilo que você quer, poder fazer uma viagem no final do ano, sem se preocupar, poder ter um carro bom para você ir, um plano de saúde. Poder pagar uma consulta particular para o seu filho, ajudar com os remédios da sua avó, por exemplo, é disso que eu estou falando. Quando eu morava ali naquela periferia, né, hoje eu vejo que é uma periferia, eu vejo que era um bairro de pessoas que tinham misturado, pessoas classe médias, pessoas mais humildes, pessoas mais pobres mesmo, e eu me enquadrava na família, se não a mais pobre da rua, uma das mais pobres da rua. E o que eu percebia? A minha mãe, a minha avó, meus tios, eles queriam mudar de vida, eles queriam, eles tinham um desejo de ser ricos. Eu não via ninguém falando que não queria, pelo contrário, eles manifestavam isso o tempo todo. Mas eu não via o esforço, eu não via a constância, eu não via as decisões certas no tempo certo. Então, o querer apenas por querer, gente, ele não serve de nada para você. Você apenas querer ser rico, você apenas querer prosperar, você apenas querer ter algo melhor, não vai tirar você da escassez. Você precisa não só querer, mas como tornar aquilo o único foco da sua vida. Se você quer comprar um carro, se você quer passar no concurso, se você quer fazer uma viagem, cada um sabe o tamanho do seu sonho e aquilo que vai trazer, vai fazer ele feliz. Por exemplo, eu nunca quis passar no concurso público. Mas se eu quisesse, eu teria que me esforçar, estudar, estudar até eu conseguir passar. Porque as pessoas que conseguem alguma coisa vindo lá de baixo, elas precisam se esforçar mais do que as pessoas que já são herdeiras, que já estudaram em escolas boas, que não precisam se preocupar, porque o pai vai bancar até ela passar no cursinho, até ela ter a vida dos sonhos dela, até ela se casar. Ou seja, a gente tem pessoas que se casam e o pai dá o apartamento para a pessoa morar. Eu sei que esse modelo de família, modelo de vida, é só para quem é herdeiro, gente. E a maioria das pessoas não são herdeiras. E às vezes eu fico imaginando como seria o mundo se todo mundo não desistisse dos seus sonhos. Se sua mãe não tivesse desistido, se seu pai não tivesse desistido, seus irmãos, como seria a vida da sua família se todo mundo falasse assim: nossa, meu sonho é ter aquele carro e de fato aquela pessoa conquistasse aquele bem, fosse à luta de maneira inteligente e realmente se dedicasse a ter aquele bem material? E como seria o mundo, não é verdade? Não ia ter ninguém passando dificuldades, não ia ter ninguém frustrado por não ter conseguido. Porque as pessoas, elas iriam tentar até conseguir. Porque as pessoas que vencem na vida, elas tentam até elas conseguirem. Não importa o que aconteça, né, quantos desafios vêm no meio do caminho, elas nunca desistem. É isso que separa as pessoas de sucesso das pessoas que não têm sucesso. E eu não tô falando, gente, que às vezes a pessoa não ter o sucesso que ela quer, ela vai viver triste, não. Por exemplo, a minha mãe não é uma pessoa triste. Ela não era uma pessoa depressiva porque ela não tinha condição, porque ela não alcançou os planos dela, ela vivia dando gargalhada. Mas eu tô querendo mostrar para você aqui a diferença entre pessoas que estão aqui em cima e pessoas que estão aqui embaixo. Eu conheço muita gente que desistiu de muita coisa no meio do caminho, que começou um negócio e desistiu, que o sonho era trabalhar com, por exemplo, ter uma loja e desistiu antes mesmo de começar. Às vezes a pessoa compra todas as peças, começa a divulgar e depois desiste. Eu conheci pessoas que começaram a vender, por exemplo, produtos e desistiram no caminho. Eu conheço pessoas que começaram uma faculdade e desistiram, começaram a estudar para um concurso e desistiram, queriam mudar de cidade, mas desistiram, que já falaram para mim assim: eu vou me mudar, meu sonho é morar naquela cidade. E aí, eu toda empolgada, falei: que bom, que legal, você já está vendo as coisas, sim, nós vamos nos mudar. E essa pessoa, ela está no mesmo lugar até hoje.
Ou seja, ela desistiu do sonho dela, ela não lutou até conseguir. Então, eu penso que prosperidade, prosperar, todo mundo quer. Todo mundo quer prosperar. Mas encontrar as pessoas que realmente, de fato, vão dedicar a vida dela, o esforço dela a fazer aquilo, isso aí não é fácil. Isso aí é mais difícil. Porque muitas vezes a gente é escravo da gente mesmo. Às vezes você acha que você está sendo escravo do seu patrão, mas às vezes você está sendo escravo da sua própria mente, de aceitar tudo aquilo que ela manda para você. Então, eu vou contar uma história que é a minha história. E por que que eu penso desse jeito? Às vezes a gente é escravo da escassez, escravo da preguiça, escravo da inconstância, escravo da procrastinação. Todas essas deficiências são partes do nosso cérebro que não funcionam da forma como deveriam, ou da nossa mente, digamos assim, porque o nosso cérebro está funcionando normal, mas a mente ali não está funcionando com as engrenagens certas, faz com que a gente não consiga conquistar os nossos sonhos. Quantas pessoas começaram, por exemplo, um canal no YouTube e abandonou? Quantas pessoas tentaram ser medalhistas e não conseguiram, abandonaram no meio do caminho? Então, o mundo, o modelo de mundo, de universo que a gente conhece hoje, ele só dá certo para quem persiste. E eu especificamente falando das pessoas que são pobres mesmo, que vieram de baixo, que estão ali lutando, que são CLT, que são assalariados, que querem passar no concurso, que querem ter uma vida melhor, que querem ter uma aposentadoria digna, por exemplo, que querem comprar seu apartamento, seu carro, que não estão satisfeitos apenas com aquilo que eles têm, eles precisam de mais. Eu estou falando dessas pessoas, porque quem é herdeiro, gente, tudo bem. A única coisa que o herdeiro tem que fazer é manter a riqueza que o pai já criou para ele. E se ele tiver uma boa educação, ele vai até triplicar. Então, o meu vídeo aqui agora é para você que está aí no fundo do poço, que não sabe mais o que fazer e que precisa de uma alavanca, de um vídeo motivacional, de algo, de alguém para explicar como isso funciona. Quando eu estava na situação de merda, eu procurei elevar a minha mente e me trazer para uma consciência elevada, para que eu pudesse pensar de forma clara, sem ser escrava da minha própria mente, tomar decisões melhores, tomar decisões que iriam me elevar para um próximo nível e não decisões que iriam dificultar ainda mais a minha vida. Então, talvez aquela decisão que você está procrastinando tomar seja sair de um relacionamento tóxico, sair daquele emprego que ele suga todo o seu tempo, toda a sua vida e você não é remunerada, abrir o seu próprio negócio, começar o seu próprio negócio enquanto você é CLT, porque isso é possível. Você às vezes tem medo de, né, perder tudo, de uma insegurança, de depender de alguém, mas você dá conta de fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Pensa que vai ser por um curto período, que aquilo não vai ser para sempre. É só até dar certo. Você só tem que fazer até dar certo. E aí, depois que der certo, você pensa no seu próximo sonho, você vai para um nível 2. Se todo mundo que tivesse um sonho não desistisse dele, será que o mundo realmente estaria nesse caos que está hoje? Será que existiria tantas pessoas com problemas financeiros, psicológicos, mentais? Será que se todo mundo fosse corajoso o suficiente para bater no peito e falar: eu vou dar conta, eu vou fazer isso? Dentro, gente, de cada sonho, talvez o seu sonho não seja ser bilionário, milionário que seja, talvez o seu sonho é um sonho que é passar num concurso, que é comprar a casa para os seus pais, que é ter um emprego melhor, que é fazer uma faculdade, uma segunda faculdade, enfim, eu não sei qual é o seu sonho, mas o que eu sei é que se você não desistir agora, lá na frente você vai se agradecer por não ter desistido do seu sonho. Porque se na minha família ninguém desistisse do sonho, da vontade de mudar de vida, da vontade de ter as coisas, eu escutava muito a minha avó falando assim: nossa, eu queria tanto ser uma mulher de dinheiro, eu queria tanto ter dinheiro. Então, o querer, todo pobre quer. Todo pobre quer melhorar de vida. Toda pessoa que está em dificuldade quer melhorar de vida. Isso é óbvio. O ser humano sempre quer um conforto a mais. Isso é da gente.